Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Copa Sul-Americana 2025, segunda rodada. E nesta segunda rodada, tivemos alguns brasileiros entrando em campo logo nesta terça-feira, dia 8 de abril, e um desses foi o Machão da Gama, o Vasco da Gama, jogando em casa, em São Januário, contra Puerto Cabello. Puerto Cabello, sei lá, cabelo não, deve ter cabelo, né? Time da Venezuela. Os brasileiros enfrentaram os times da Venezuela. O Botafogo jogou contra o Carabobo em casa, no Tapetim, e com muita dificuldade o Botafogo conseguiu vencer o Carabobo por 2-0. Lembrando que o Carabobo é o líder do campeonato na Venezuela. E o Botafogo pega o Puerto Cabello, que eu acho que é o quinto ou sexto colocado deste mesmo campeonato venezuelano, mas também teve muitos problemas. Porque tanto o adversário do Botafogo quanto o adversário do Vasco jogaram os dois, todos atrás. E aí você jogar atrás, quando você joga com um time que joga muito atrás, um time que joga para não ganhar, para tentar não perder, você tem que ser criativo. Você tem que ter criatividade, você tem que ter uma proposta de propor jogo e ter mecanismos para furar essa retranca. E algum desses mecanismos é toque de bola rápido, giro de bola rápido, drible. Então você tem que ter algumas coisas além da experiência. A experiência no momento desse ajuda bastante. E o Vasco venceu, mas sofreu para vencer. E ao final do jogo, o Vasco da Gama ainda saiu vaiado. Por quê? Porque no final do jogo, o Vasco dá uma recuada perigosa e tudo bem que o time da Venezuela deu um chute ao total no final do segundo tempo. Porra, mas o goleiro teve que fazer uma defesa, né? Teve que ir lá que a bola ia entrar. Então, a torcida deu uma vaiada, mas eu, sinceramente, eu não achei que o Vasco jogou mal. Lógico, correu um risquinho no final, porque recuou principalmente depois da saída do Coutinho, depois que entrou o Paê até que não entrou tão mal. Os garotos que entraram ali, o Rian e o outro menino, que agora me fugiu o nome, até que tentaram correr, mas uma característica do Vasco recuou. A gente está falando de carinho, né? Também você não pode querer muito. Então o Vasco da Gama vence, e aí a gente vai falar sobre a vitória, sobre o jogo e sobre a classificação do Vasco da Gama no seu grupo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Machão da Gama, e meu amigo torcedor brasileiro em geral, peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver falando live, e você pode dar através do clube de membro do canal com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então deixa eu de cara aqui, mandar um abraço pro meu amigo Estocco. Fala, meu parceiro Estocco, vascaíno, tava reclamando que o Vasco não joga nada, o time do Vasco é ruim, pá, coisa e tal. Estocco, deixa eu te falar uma coisa. É, Cara, olhando o que o Botafogo produziu no jogo do Botafogo contra o Carabobo, que também jogou fechado, e o que o Vasco produziu contra o Puerto, cara, vou ser bem sincero, o Vasco foi mais criativo que o Botafogo, cara. O Vasco foi mais criativo que o Botafogo. Aí eu não estou falando se um time se defendeu mais do que o outro. Não, se defendeu melhor. Mas o Vasco teve mais criatividade. E por que, que o Vasco teve mais criatividade? Para mim, o Vasco tem dois jogadores que estavam ali no meio do campo, que estavam fazendo uma. Dois não, na verdade três. Tá? O Vasco tem. Ontem, o Vasco tem o Verrete. O Verrete é melhor do que o centroavante que jogou ontem no Botafogo. O Vasco Ó, desculpa o barulho, é que estão fazendo uma obra aqui do lado, tá? E aí eu não tenho como evitar.
O Verratti é um dos melhores centroavantes do país. O cara cabeceando é um monstro, tá? E de colocação no meio da área. O Vasco tem o Coutinho, que está começando a render. O Coutinho apareceu nas principais jogadas do Vasco. O Coutinho não fez gol porque o goleiro estava de pinima com o Coutinho. Que o goleiro pegou no embate entre Coutinho e o goleiro pegou pelo menos umas 4 vezes e fez. E uma dessas 4 foi um defesaço, parceiro. Um defesaço. E o Coutinho participou bem, criou. Sabe aquela bola diferenciada, aquela jogada diferenciada? O Coutinho consegue fazer. O Coutinho consegue fazer. E além de estar aparecendo na área. Ainda tem o Garré, que fez uma boa partida. E o Vasco tem um jogador que era do Botafogo, mas que quando ele está no momento bom, quando ele está com vontade, ele acrescenta muito e acrescenta na armação, que é o Tietê. O Tietê, ele tem uma característica, na minha opinião, não estou falando se é melhor ou pior. Ele tem uma característica diferente do que os jogadores do Botafogo têm, o Gregory e o Marlon. O Tietê, ele tem uma chegada na área mais rápida. Ele é um cara que consegue fazer área a área com mais velocidade. E ele tem uma qualidade de armador melhor. Então, o Vasco tinha, na sua composição dentro do campo, uma qualidade de armação superior, na minha visão. Eu não achei que o Vasco jogou mal, não. O Vasco começou mal, com dificuldades, né, de sair jogando, estavam marcando muito certinho, mas com o passar do tempo, o Vasco foi encontrando. Coutinho, com experiência, foi encontrando ali os caminhos, foi mostrando o que tinha que fazer, foi abrindo espaços, foi se infiltrando, foi puxando a marcação, jogador experiente e qualidade. Passe diferente, mandando os garotos se posicionar, chegar mais perto, tocar rápido, fazer 1-2. Então o Vasco, com o passar do primeiro tempo, o Vasco foi aumentando a sua intensidade, foi aumentando a sua intensidade e dominou por completo o jogo. Por completo. O Verratti teve oportunidade. A bola estava passando muito perto do Verratti. E no final do primeiro tempo, com justiça, o Vasco faz um gol com o Verratti. Porque o Vasco era melhor. E aí eu vou pegar o seguinte. Vou fazer aqui uma comparação rápida. O primeiro tempo do Botafogo contra o Carabobo foi muito fraco. O Botafogo não conseguiu criar. Eu falei isso no vídeo. Teve muita dificuldade. O Vasco não. O Vasco criou. O Vasco criou. Não estou falando que o Botafogo não criou. O Botafogo criou. Mas o Vasco teve uma criação mais refinada. E criou oportunidade. E aí acabou fazendo o gol. Então, o Vasco jogou bem o primeiro tempo, na minha opinião. Na hora de jogar contra o time que joga tudo atrás é muito complicado. Mas o Vasco fez uma boa partida no primeiro tempo e merecidamente saiu 1-0. No segundo tempo, o Vasco continuou melhor, indo para cima. O time da Venezuela tentava uma ou outra coisa, mas não conseguia sair. Tentava uma bola longa, mas não conseguia sair. Continuava atrás, continuava com o objetivo de perder de pouco. E o Vasco foi indo para cima, foi tentando. Poderia, o Vasco teve chance clara de abrir 2-0. O Vasco teve chances. O Vasco só deu uma caída, realmente, quando o Coutinho saiu. Quando o Coutinho sai ali pelos 20 minutos, 25 minutos mais ou menos, aí o Vasco dá uma caída. E aí o Carille começa a fazer algumas mudanças, o Vasco dá uma caída. O Vasco fica ali uns 10, 15 minutos depois que o Coutinho saiu, sem chegar ao ataque, apenas controlando o jogo. Aí depois começa a dar alguns sinais de que iria para o ataque, porque ele botou o Lódio e o Rian, que entraram os garotos correndo, criando algumas oportunidades. Um dos dois poderia ter feito gol, porque eles chutaram fora da área, drible, chegaram na área, estava dentro da área. Aí depois dos 15 minutos, mais ou menos, já no final do jogo, já lá pelos 40, e o Vasco voltou ali a dar uma pressionada, a criar alguma coisa, mas depois o Vasco recua. E aí o Vasco para de atacar. E aí o time da Venezuela vai para cima.
Não cria muito, mas tem. Acho que é uma falta que o goleiro tem que fazer intervenção, porque senão a bola ia entrar. Então, o Vasco correu um perigo no final. O único perigo que o Vasco correu foi no final do jogo. O único chute, se eu não estiver enganado, que foi no gol, foi esse. Foi esse. Acho que foi da falta que a bola veio viajando e entrar na gaveta, o goleiro vai lá e tira. Porque fora isso, vamos lá. O Vasco deu 22 chutes. O time da Venezuela, 5. O Vasco deu 10 chutes em direção ao gol. Sendo desses 10, o goleiro fez grandes defesas da Venezuela. O da Venezuela deu um chute, que foi justamente esse no final do jogo. O Vasco teve posse de bola. Por que a posse de bola do Vasco não foi muito maior? Porque não foi muito maior. Principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo, não. No primeiro tempo deve ter sido 90-10 de posse de bola. Mas no segundo tempo, como eu falei, depois que o Coutinho saiu, o time do Vasco deu uma caída. E aí o Vasco ficou só controlando o jogo. E aí o time da Venezuela ficou mais com a bola. Também não agrediu tanto o Vasco, mas ficou com a bola. Por isso que ficou ali 60-40. Porque se o Vasco manter o ritmo do primeiro tempo, ia ficar 80-20. O Vasco acertou 84% dos passos, até que o time da Venezuela não errou tanto. Faltas. Foi um jogo faltoso, né? Mais de 35 faltas, então, ou 35 faltas ao total. Acho que foi um jogo faltoso de cartões amarelos, pelo número de faltas. Também o número de cartões mais alto, 2 para um lado e 4 para o outro. Cartões vermelhos, nenhum impedimento. Ou seja, o Vasco não é contra o impedimento mesmo, porque o time da Venezuela estava jogando todo atrás. Até que o Vasco tentou uma hora ou outra um contra-ataque, alguma coisa, mas foi complicado. Escanteio 5 para um lado e 4 para o outro. O time da Venezuela até teve 4 escanteios. Mas isso tudo no final do jogo, depois que o Coutinho saiu. E o Coutinho vem subindo de produção. O time do Vasco é limitado? Sim. Meu amigo Estou, acho o time do Vasco limitado, tá? Mas eu não acho o time do Vasco o mais fraco do Campeonato Brasileiro, não. Lógico, você tem uma defesa ali que eu, particularmente, eu não confio muito, mas você tem um lateral muito bom, o Piton é muito bom lateral. O meio de campo não é dos piores, tá? Você tem um dos melhores centroavantes do país. Agora, falta, obviamente, ao Vasco da Gama um banco de reserva melhor, que talvez com o passar do tempo esse banco de reserva se mostre melhor, né? Dê mais opções do Carille. Agora, o Vasco tem um grande problema. Na minha opinião, isso é problema. Carille. Isso, para mim, é o maior problema do Vasco. O Carille. Você pensando em atuações, tá? Cara, mas o jogo do Vasco foi muito complicado, muito difícil. É sempre muito complicado você jogar contra times que jogam fechado. Mas o Vasco, cara, fez o primeiro tempo criativo. Propôs e teve muitas oportunidades. Esse jogo o Vasco poderia, no primeiro tempo, ter terminado 2-0, tranquilamente. O Vasco poderia, sim, ter feito um placar maior nesse jogo. Não fez, porque o goleiro fez grandes defesas, disparado foi o melhor em campo. E aí, é minha opinião, e aí eu não estou desdenhando do Botafogo, não estou implicando com o Botafogo, nada disso, muito pelo contrário, que o Botafogo também jogou competitivo, jogou tudo atrás, é sempre muito difícil, mas na parte de criatividade o Vasco foi mais criativo. Lógico, não vou ficar aqui comparando os dois times da Venezuela, os dois são fracos, né? Apesar do cara bobo ser o líder lá, mas os dois são limitados a gente levar em consideração o futebol brasileiro, o campeonato da Venezuela. Eu, com muito boa vontade, eu vou falar que é a nossa Série B. Eu acho que não é nem a nossa Série B o campeonato da Venezuela. Eu acho que não é nem a Série B, tá? Então, os times vão jogar atrás, obviamente, né? Não tem jeito. No final, tomou aquele... Não foi sufoco, mas deixou de atacar, sofreu um pouco. Mas eu te digo, não achei, eu particularmente, eu não achei justo a torcida ter vaiado o Vasco.
minha opinião. Não é fácil jogar contra o time atrás. E para mim o Vasco jogou 70% do jogo, comandou o jogo, jogou bem. Teve, como eu falei, o período que o Coutinho saiu, que o time realmente deu uma caída. Mas o Vasco dominou e foi justa a vitória do Vasco. Com isso, a classificação fica o seguinte: o Vasco é o líder do seu grupo com 4 pontos. Ainda teremos o jogo entre Lanús e Melgar. Os dois estão com 1 ponto. Bom, o que é melhor para o Vasco? Que dê empate. Se der empate, o Vasco é líder. E lembrando, só se classifica um. Então, o Vasco agora tem que torcer para Melgar e Lanús empatar. O jogo é hoje e o mando de campo é do Lanús. Eu acredito que o Lanús vai vencer. Eu também acredito que o Lanús é o time que vai disputar com o Vasco a primeira colocação. O próximo jogo do Vasco na Sul-Americana, deixa eu pegar aqui, próximo jogo do Vasco na Sul-Americana, na terceira rodada, o Vasco joga contra o Lanús em casa. Então, o Vasco não vai definir a sua classificação, mas o Vasco não pode empatar ou perder para o Lanús em casa na terceira rodada. Tem que ganhar para começar o segundo turno líder. E quem sabe negociar lá contra o Lanús o empate para sua classificação. Então a vitória do Vasco foi muito importante e é por isso que, na minha opinião, entendo a torcida do Vasco, quer sempre mais, quer um futebol melhor. Mas, irmão, Libertadores e Sul-Americana, em qualquer fase, o jogar bem realmente fica em segundo plano. Você tem que vencer. O jogar bem fica em segundo plano. Não adianta jogar bem e não fazer os 3 pontos. Ou ganhar. Você tem que vencer. Então, independente de como, até jogando fechadinho, por uma bolinha, vencer é vencer. 3 pontos é 3 pontos. Então, tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.